regras no trânsito, até questão de velocidade, porque eu ficava assim meio, sabe, daquela loucura, brinco, lembro daquele desenho do Pica-Pau, que ele vira um lobo mau, assim, quando ele põe a mão no volante, eu acho que era meio assim que eu fazia também, então eu me percebo assim mais tranquila, então aquele é só o trajeto, assim, pra ir. Às vezes faço a fórmula no trânsito, coloco no som do carro, aqueles 5 minutos, e isso me ajuda, assim, me traz aquela sensação de plenitude, assim. E isso já tem uns 5 anos, assim, que eu tenho entendido um pouquinho mais do que se trata essa sensação, né? Mas aqui com o Andaluz, parece que foi mais rápido, assim, eu consegui ver e experimentar, sabe? Não só aquela coisa de ter conceito. E essa é a grande diferença, eu acho. Você então está há um mês, né, no caminho. Eu acredito que as pessoas à sua volta, amigos, familiares, colegas de trabalho, devem ter percebido alguma diferença, né, sua, ou percebido e comentado, né? Chegaram a falar alguma coisa para você, Sim, comentar? o meu marido comentou que me percebe mais alegre, mais entusiasmada nas atividades. A minha mãe comentou que ela tem uma linha mais espírita, mas ela comentou assim que me percebe num caminho, parece que eu percorri um caminho mais rápido nessa coisa da evolução, de entender o outro e não querer que o outro esteja no mesma etapa que eu, né? Que ela comentou sobre isso. O meu pai falou que me vê mais tranquila. Minha irmã falou pra mim que não estava me reconhecendo, minha irmã mais velha, que a gente discutia muito. Então, o meu irmão não falou nada, mas eu percebi que na nossa relação a gente está com mais amizade, que a gente também não tinha muita amizade. No meu trabalho, o que eu percebo é muito assim sincronicidade. Tudo vai dando certo para mim. Eu mudei de local de trabalho este ano, comparando com o ano passado. Então são pessoas novas. Mas até teve uma reunião ontem e alguém falou: "Nossa, como que tá tudo certo para você a questão do horário?" Então eu tenho um horário bem tranquilo assim de trabalho dentro da escola. Eu tenho pausas. E ela falou: "Nossa, como que você conseguiu isso? Como que tá tudo tão assim tranquilo pra você?" Eu falei: "Eu sou peixinho da diretora", mas brinquei, né? Porque quando eu cheguei lá, eu peguei a última opção que tinha. Já tinham escolhido, que eram pessoas de mais tempo, né? Então, vamos ver mais pra frente. Bom, você está há pouco tempo ainda, né? É. Mas desde que você entrou, o que te fez permanecer? Então, em 4 semanas, indo para a 5ª semana, eu experimentei alguns momentos assim de temer o processo, medo mesmo. Experimentei a primeira semana muito entusiasmo, nossa, que legal, maravilhoso e tal. Já na segunda semana, eu experimentei esse medo muito forte, cheguei a fazer uma vez só na semana. Porém, eu continuei recebendo esses benefícios, questão, por exemplo, das dores ali, né? Então, assim, naquela semana que eu fiz a semana certa, na primeira, na segunda semana eu só fiz uma vez. E aí eu parei. Fiz na quarta, daí não fiz quinta, não fiz sexta, não fiz sábado. Quando foi no domingo, eu experimentei aquela sensação muito forte de dores e tal. Passei mal, daí tive que ir para o hospital. Aí, na segunda não fiz ainda, daí vim pra cá na terça. Aí eu cuidei mais para fazer. Só que eu ainda tava com receio. Aí conversando aqui e tal, daí eu recebi uma orientação assim de fazer a fórmula com mais convicção.
Aí eu experimentei. E aí foi nossa, uma das melhores semanas, porque daí eu não tive aquela sensação nenhuma. E sim, experimentei assim um bem-estar absurdo e as coisas tudo dando certo no meu trabalho, na minha vida pessoal e tal, né? E essa última semana a mesma coisa, só tenho tido assim benefício. Você pontuou já algumas melhorias, alguns benefícios que o caminho te trouxe, né? Como as dores que você tinha, no trânsito, que você melhorou. Você falou 4 coisas, na verdade, o relacionamento seu com os animais, com o cavalo, com o seu marido. Eu queria que você pontuasse isso melhor e de uma maneira mais breve, se você conseguir. Queria que você falasse como era antes, com as dores, e depois com a da luz. Antes como era com seu marido, e depois como era no seu trabalho, depois como era você no trânsito, de uma maneira bem mais rápida e simples. Só para você falar, então, antigamente tinha dor, aí comecei com a da luz e me trouxe isso. Com meu marido era isso, e foi isso. Quando eu andava com meu hobby de cavalo, era assim, foi isso. Entendeu? Eu quero que você coloque de uma forma, coloque bem como era. O antes e o depois. Isso, antes e depois. Você conseguir pontuar tudo devagar. Então, antes de eu conhecer o caminho da luz, eu tinha muitas dores de cabeça, daí era enxaqueca. Agora, depois da primeira semana, eu nunca mais tive dor de cabeça. Antes do caminho da luz, eu tinha muitas dores abdominais e nos membros, assim, braços e pernas. Depois do caminho da luz, diminuiu, assim, 90%. Então, eu tenho um 10% apenas. Antes de eu conhecer o caminho da luz, eu tinha umas reações alérgicas, chegava a acontecer a cada 10 dias, de inchaço na boca, na glote, que eles chamam de angioedema. E depois do caminho da luz eu tive só uma vez, mas foi assim, uma diminuição de 70%, assim, foi bem menos. Antes do caminho da luz eu tinha um hábito no trânsito de estar sempre correndo e quase ultrapassando os limites de velocidade, sempre pagando multa e tudo mais. E eu realmente ficava muito tensa dirigindo. E depois que eu conheci o caminho da luz, eu me percebi mais tranquila e conseguindo fazer o meu trajeto com mais tranquilidade, sem aquela ansiedade que eu tinha antes. No meu dia a dia, na minha vida pessoal, no meu casamento, antes do caminho da luz, eu tinha algumas reações.